Amém? Todos acharam? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 19. A palavra do Senhor diz assim: se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Amém? Se esperamos em Cristo, só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Encurva a sua cabeça, uma breve oração. Senhor, no nome de Jesus, mais uma vez, nós pedimos, Deus, agora a sua graça, a sua proteção, a sua misericórdia, Deus, no momento da palavra, que os irmãos, ó Deus, possam estar atentos, que cada seta do inimigo, cada laço de Satanás, que ele não venha, Senhor, arrebatar a semente assim que ela for lançada. Meu Deus, eu oro para que haja aqui nessa noite corações sedentos, corações famintos pela sua palavra, Deus, que possam ser saciados, que possam ser abastecidos e alimentados pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Nesse culto de Páscoa, eu gostaria de trazer uma palavra que ela realmente faz sentido para a data de hoje. Você pode perceber que existem várias religiões, existem várias pessoas que falam de Deus, existem vários pontos religiosos nesse mundo. Sim, existem vários movimentos, seitas, vários pontos de pregação que se dizem religiosos, que falam de coisas espirituais. E eu não sei se um dia você já se perguntou o que é que faz a nossa fé ser a verdadeira. O que é que faz a minha e a sua fé realmente ser uma fé que move montanhas? A fé que nos salva, que salva o pecador. O que move, o que prova? Irmão, tem várias coisas. Existem vários pontos que podem ser destacados aqui. Nós cremos que no Filho de Deus, sim. Mas as outras pessoas, as outras religiões também creem em alguma coisa. Elas também creem em um Deus. Elas creem em algum espírito. Elas têm lá a sua forma de salvação. Seja por obras, seja por méritos, sejam por qualquer outro tipo, por piedade. Isso eles também acreditam que vão ser salvos. Mas por que a nossa é verdadeira e não a deles? Por que a nossa é a certa e não a deles? Pelo dia de hoje. Pelo dia que é comemorado hoje. A Páscoa. A Páscoa, para nós, ela é o ponto central da fé. Um ponto central da fé, sim. Dentro da doutrina da salvação, a soteriologia, você vai ter dentro desse ensino sistemático vários pontos. Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, né? Você vai ter doutrina da salvação, doutrina da graça, várias doutrinas. E quando nós olhamos para dentro dessa doutrina de hoje, a justificação, ela se dá por onde? Pelo ato de hoje. A Bíblia diz que quando Deus olha para a terra, ele não acha um justo sequer. Mas aí você pega algum texto, por exemplo, o salmista diz que nunca viu um justo mendigar o pão. Só, mas peraí, tem ou não tem? Tem justo ou não tem justo? Essa resposta deriva do seu ponto de início. Se o seu ponto de início está dizendo que o justo que a Bíblia se refere é o cristão, verdadeiramente, você pode dizer que há justos. Mas quando nós olhamos para o mundo, não há justo. Não há justo. Por quê? Que justo a Bíblia está falando? O justificado por Cristo na cruz do Calvário. Esse justo a Bíblia está relatando aqui, que nunca vai mendigar o pão. E quando você olha essa epístola a primeira carta aos Coríntios, que Paulo escreve, ele fala assim, olha, se você espera em Cristo, somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Por quê? Imagina que você tem uma arma muito poderosa na sua mão, muito. Aí você usa ela para matar uma barata. Tem sentido? Tem cabimento? Não tem. Não tem, porque é uma coisa tão simples, poderia ser matada de uma forma tão mais simples, você usa uma forma tão grande, algo tão grandioso para poder usar. É desperdício. É desperdício nós usarmos uma arma tão poderosa para matar uma simples barata. Da mesma forma, se nós cremos em Cristo,
E falamos, olha, mas eu acredito em Cristo e Ele vai mudar a minha vida. E quando você começa a ouvir esses assuntos, você deixa discorrer o assunto, e quando termina em parte material, parte financeira, parte física, você pensa, que desperdício de fé. Que Deus pode prover o pão de amanhã. Sim, irmão, cremos que Deus pode prover o pão de amanhã. Mas se você usar toda a sua fé em Cristo para crer que Deus pode prover só o pão de amanhã, e você não pensa em algo além disso, você está desperdiçando algo poderoso sobre a sua vida. E é isso que o apóstolo Paulo escreve. Se você estiver esperando em Cristo só para essa vida terrena, que é passageira, momentânea, que Tiago diz que é como vapor, que aparece e logo vai embora, nós estamos sendo miseráveis. Não estamos dando valor para tamanha arma disposta diante de nós. Olhar somente para isso e não observar o que realmente significa viver para o Senhor, ou o que realmente significa ter uma vida em Cristo, é perda de tempo. E a nossa fé é em vão. Esse texto de Paulo aos Coríntios, ele começa, eu separei aqui o verso 3 e 4, se você for rápido de interesse, pode me acompanhar aí, o verso 13 e o 14 e o 17 ao 19, onde ele diz assim, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Verso 13, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Você vê que ele tem um pensamento construído, e qual é o pensamento do apóstolo Paulo? Que quando nós olhamos para a ressurreição e não acreditamos ou não damos o devido valor, a nossa pregação também é em vão. Quando você olha para Cristo e fala... E talvez duvide, ou muitos possam duvidar, você talvez pelo tempo de crente já fala, não, isso é impossível de que aconteça. E lógico, creio que Cristo ressuscitou, então a sua fé não é em vão, amém? A sua fé, a sua pregação, o seu testemunho, a sua renúncia não é em vão. Mas se existe alguém que ainda pensa dessa forma, a sua fé é em vão. Se alguma hora eu falar assim, esse assunto de ressurreição até parece, como assim? Que Cristo morreu e ressuscitou, não, ele foi só um profeta e não existe mais, a nossa fé é em vão, a nossa pregação será vã, porque o cristianismo é fundamentado em cima da morte e da ressurreição do nosso Cristo. Isso faz com que a nossa crença seja verdadeira e não as outras. Quer um exemplo? Aonde está Buda? Aonde está Maomé? Aonde está Ellen White? Aonde está Joseph Smith? Onde? Mortos, enterrados. Onde está Moisés, Abraão, fundador do judaísmo? Onde estão? Onde estão os outros? Onde estão os fundadores das outras seitas? Onde estão? Onde estão aqueles que fundaram as outras religiões? Aonde estão? Fundador do espiritismo, o fundador do mormonismo, aonde essas pessoas estão? Morreram. Acabou. Ficou o quê? O seu legado, seu nome. Isso existe até hoje. E vai continuar existindo por gerações. Agora, aonde está o Cristo? Onde está? Aonde está o túmulo que está escrito, aqui jaz Jesus Cristo? Não existe. Cristo não. O túmulo não existe. Aqui jaz, não. Aqui jaz não. Porque ele vive e viverá eternamente. Isso já é o ponto que afirma que nós não fazemos parte dessa exortação que o apóstolo Paulo diz. Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação. O apóstolo Paulo, ele tinha tanta convicção que ele teve coragem de largar todo o seu histórico de fariseu, de homem da lei, de um dos
dos primeiros, daqueles da lei que davam ensino, que homens olhavam para ele, que tinha homens ao seu comando. Ele deixou aquilo e se deixou ser perseguido por outros homens. Por quê? Porque ele falou, não, peraí, eu estou do lado errado. Eu estou do lado errado. O que faz alguém pensar assim, irmão? Se você assistiu o filme do apóstolo Paulo, tem uma cena que relata isso. Ele está conversando com um homem romano lá, um soldado romano, não lembro que homem era aquele, e o homem olha para ele assim, Paulo já com a sua sentença de morte, aí ele pega e fala assim, você tem realmente certeza do que você está fazendo? O apóstolo Paulo no filme olha e fala assim, homens não morrem por aquilo que não acreditam. Homens não morrem, não dão a vida por aquilo que não acreditam. Seria, no mínimo, hipocrisia da nossa parte. Ah, eu acredito. Ah, não, mas eu não acredito que eu vou morrer e viver de novo. Não, mas peraí. Nós não dizemos que nós morremos com Cristo? A Bíblia diz que se nós morremos com Ele também nós viveremos. Isso prova para nós, isso mostra que Cristo, quando Ele ressuscita, Ele não somente marca a história do mundo, não, Ele marca a minha e a sua passagem para uma vida eterna. Ele compra, Ele entrega para mim e para você um caminho limpo, livre, para que nós possamos viver eternamente. Seu corpo, irmão, ele pode, como diz a palavra, com o tempo, ele vai sentir. Com o tempo ele vai desfalecer, com o tempo ele vai se deteriorar. Contudo, interiormente, o nosso espírito se renova dia a dia. Se a religião nossa, se o nosso pensamento, se a cruz fosse uma mentira, por que ela é tão perseguida? Se ela não tem valia nenhuma, se ela não faz mal a ninguém, se ela não é uma verdade, por que tanta perseguição? Porque nós acreditamos que aquele que saiu do madeiro, ele ainda cura. Nós acreditamos que aquele que saiu do madeiro tem capacidade de dar vida. A cruz em si não dá vida a ninguém, mas o Cristo da cruz dá. A cruz em si não mata ninguém, mas o Cristo da cruz traz vida e vida em abundância. Isso para nós é o motivo da ressurreição de Cristo. A afirmação de que Ele vive e que nós também agora temos esperança. Olhamos para a palavra de Deus e como diz o profeta, que porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, aquele menino seria chamado o príncipe da paz, toda aquela qualificação que é dada, e nós falamos, nossa, graças a Deus que nos deu um caminho de salvação, amém, e o Deus se revela em forma humana e habita no meio do povo, e aquilo é bom, aquilo é agradável, aquilo é um caminho, uma profecia que está sendo cumprida, mas até ali ela não tem valia para nós. Até ali, até Cristo andar pelo meio do povo, Ele está pregando, Ele está ensinando, Ele está curando, Ele está libertando, mas a lei ainda está em vigor. A lei ainda está operando. Mas quando Ele morre, e passa-se 3 dias, Ele se levanta, Ele ressuscita. No final do capítulo 15, o apóstolo Paulo vai dizer, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Jesus Cristo. Ele está dizendo, aonde foi parar? Aonde foi parar o medo da morte? Aonde que agora a morte tem poder sobre os filhos de Deus? Não existe mais o poder da morte sobre os filhos de Deus. Por quê? Deus nos entregou a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo. E esse ato ele é concretizado a partir do momento da ressurreição do nosso Senhor. Ele ressuscitou? Nós também ressuscitaremos. Amém? Qual é o maior medo do homem? A morte. A morte. Tem gente que é apavorado por morrer. Esse dia eu estava conversando com um rapaz e ele falou assim, não, que eu não tenho para que morrer. Eu não tenho para que viver mais. Cansei, minha vida está ruim, não quero viver mais, já desanimei da vida. Estava desamparado o rapaz. E aí, nós estamos conversando e ele irredutível na colocação dele, que ele queria morrer mesmo.
e ele não tinha outra, não queria outra opção de vida, né? Jesus para ele não era mais uma opção, ele estava bem desanimado. Aí esse tempo atrás, ele estava em apuro. Pensa no desespero do homem, irmão, com medo de morrer. Pensa no desespero. Ah, mas se você quer tanto a morte, agora esse rapaz quer fazer a sua passagem, né? É só você ficar no seu canto que ele vai te achar. Vai fazer aquilo que o Senhor tanto quer. Por que fugir então? Porque o homem tem medo da morte. Ele apavora quando se fala sobre morte. Mas o que o apóstolo Paulo fala? Morte, aonde está agora a sua vitória? Por que vitória? Porque ela tinha vitória até então no homem caído. O homem de Romanos 6, porque o salário do pecado é a morte. Se nós nascemos em pecado, o que era, qual seria o nosso pagamento? A morte eterna, a separação de Cristo, o inferno nos aguardava. Agora o apóstolo Paulo olha a ressurreição e fala, não, peraí. Aonde está a vitória dessa morte? Se o problema era isso, está resolvido, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo a primícia dentre os mortos. Por que a primícia? Nós seremos os próximos. Meu irmão, se o seu corpo tombar hoje, amanhã você está ressuscitado com Cristo. Se você cair hoje, duro aqui nesse lugar, a sua alma está salva em Cristo. Por isso não existe morte, não existe pagamento de pecado sobre você, porque nessa ressurreição, Cristo pagou a sua alma e entregou ela nas mãos de Deus Pai. Lembra da palavra? Nenhuma ovelha que ele me deu irá se perder. Não existe essa hipótese, irmão. Se você é ovelha do Senhor, ele está com você nas mãos. Você está guardado em Cristo. Amém? A epístola de Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao 9. Ele escreve assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardadas do poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa salvação, o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. O que Pedro está dizendo é que Deus nos gerou e nos deu uma viva esperança. Qual a esperança? A ressurreição do Senhor. Ele diz assim, nós recebemos uma herança incorruptível. O que é uma herança incorruptível? Você já viu alguém que recebeu uma herança em dinheiro e gastou tudo? Tem muito, né? Recebeu casa, recebeu carro, ficou rico do dia para a noite e perdeu tudo. Foi corruptível, perdeu, acabou, zerou. Ele perdeu aquilo que Pedro está dizendo. Não, o que nós recebemos de Deus, quando Ele nos gerou novamente, que geração que é essa, irmão? Uma geração espiritual. O que Ele diz agora é que nós vivemos com o olho nesse momento. O momento da ressurreição, porque esse momento da ressurreição, ele coloca em nós a certeza da fé, mesmo que por um tempo seja necessário que você sofra, que você chore, que a sua fé seja provada, mas você sabe que lá no fundo, você não viu Cristo, você não andou com Ele, você não viu coisas maravilhosas com os seus próprios olhos, mas a sua fé faz com que você alcance a salvação da sua alma, porque você fala, não, eu acredito que esse homem, ele foi até as profundezas do inferno e trouxe de lá a salvação, e trouxe de lá a vitória sobre a morte, venceu as potestades e venceu o inferno.
hoje eu posso caminhar com Cristo, sabendo que eu tenho a certeza de que um dia eu irei morar no céu. Irmão, se você olhar para o povo de Deus, ele é um povo muito abençoado. Ele é um povo muito abençoado. Por quê? Porque o cidadão vem para a igreja, ele se converte, aí ele começa a andar com o Senhor. Aí devagarinho, ele começa a conquistar as coisinhas dele. Ele chega na igreja, né? Meio maltrapilho, daqui a pouco ele já começa a andar mesmo bonitinho, ele começa a falar mais bonitinho, ele começa a se arrumar mais bonitinho, Deus vai abençoando ele vai ficando mais legalzinho, e vai passando o tempo, aquele irmão vai sendo abençoado, porque Deus vai derramando graça sobre ele. Aí chega no ponto da vida dele, que ele fala assim, olha, rapaz, quem eu era, hein? Quem eu sou hoje? Graças a Deus. E esse irmão está crente, ele está crente. Aí, se ele olhar com o olhar bíblico, olha o que ele vai pensar. E se eu achava que isso aqui era bom, espera ainda o que está por vir na minha vida quando eu entrar no reino de Deus. Quando eu transpassar os portões celestiais. Está vendo, irmão, como é que se a cruz não fosse, se o Cristo da cruz não fosse tão benéfico, não fosse tão enérgico, não fosse tão eficaz, não existiria perseguição? Ué, você não serve para nada. Uma vez chegaram para Gamaliel, o mestre da lei que treinou Paulo, e falou, olha, tem um movimento estranho acontecendo aí. Tem um pessoal pregando um Cristo diferente aí. Gamaliel falou assim, ó, é o seguinte, não vá contra esse povo. Porque se não for de Deus, com o tempo eles dissipam. Agora, se for de Deus, você nada pode fazer contra eles. Por quê? Porque não tem nada, irmão, que vença o nosso Deus. Qual que é o seu maior medo? A morte? Foi fichinha para o Senhor. Pronto. Se esse era o seu maior medo, nos gerou para uma nova esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Filipenses capítulo 3, verso 10 e 11, Paulo diz, quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar também a ressurreição dentre os mortos. Eu quero conhecer e ver como era a vida desse homem, saber como é que foi essa ressurreição e participar desse sofrimento, tornando-me com ele na sua morte. Ele está dizendo, eu quero crucificar a minha carne junto com ele e viver uma vida para ele, para alcançar de alguma forma também a ressurreição com ele. Isso para nós, irmão, é ato glorioso, porque quando você olha o contexto completo, eu vi uma colocação de um irmão esses dias, foi perfeito, ele falou, olha, que Cristo, sendo justo, sofreu uma condenação injusta por homens injustos, e nós, sendo injustos, fomos justificados com a justiça de Cristo. É muita injustiça e justiça na mesma frase, mas é algo que é pura verdade. Nós éramos injustos, Cristo foi o injusto, e ele, sofrendo um julgamento injusto, nos justificou. E agora você pode dizer que é justo, amém? Justo diante de Deus por você? Não, pelos méritos do Senhor. Lembra que no Antigo Testamento existiam dois montes, você vai ver isso aí lá no livro de Deuteronômio, Monte Gerizim e Monte Ebal. No Monte Ebal, todas as maldições. Quem fosse para lá ia receber uma lista de maldições. Monte Gerizim, Monte das Bênçãos. Quem fosse para lá, Deus ia proferir todas as bênçãos para aquele monte. Você sabe o que aconteceu conosco? Quem que era para o Monte Ebal? Pecador. Nós estaríamos no Monte Ebal. Monte Gerizim, o Senhor. O que aconteceu ali? Cristo fez assim, ó, vocês venham para o Monte Gerizim e eu vou para o Monte Ebal. E sobre Cristo caiu todas as condenações que era para cair em nós. Ele recebeu sobre ele. Contra isso, o profeta Isaías diz, aprove a Deus moê-lo. Sabe por quê? Pelos nossos pecados. Aprove a Deus olhar. Por isso nós cantamos aqui aquela canção que diz, Eli, Eli,
Lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O que é que faz separação entre Deus e o homem, irmão? O pecado. Pecado. Naquele momento, estava Cristo encrustado das nossas sujeiras, transgressões e pecado. Ah, irmão, mas foram os romanos, foram os pregos que mataram. Foi o próprio Deus. Aprove a Deus moê-lo. Não foi só matar. Não foi só... Não. Lembra do caminho da peregrinação? Chicotes, açoites, pedras, lanças, sede, fome, vinagre, lança atravessando. Eu estou lendo um livro ali que chama A Crucificação de Cristo, descrita por um cirurgião. Irmão, se você não tiver sangue frio, você não termina de ler. A aflição que aquilo ali traz para você só de pensar. O momento da crucificação, a forma, os braços abertos, como ele estava, a posição do joelho. Se ele abaixasse os joelhos, ou os seus joelhos para não doer os pés, o pulmão era apertado pela posição que ele estava. Se ele apertasse os pregos para subir, para ter um pouco de ar, para não morrer de asfixia, os pés ficavam transpassados daquelas lanças. Então, isso é um ponto. Um ponto. Fora os outros. Esse é só um. E nesse momento, irmão, ali, Cristo carregava sobre ele todos os nossos pecados. Todos. Talvez você já assistiu algum filme que em algum ato heróico, o herói, ele vê uma granada vindo e tem um monte de gente, o que ele faz? Ele pula em cima de uma galera ali, né? Ele pula ou ele acha um para salvar, ele se agarra e ele tenta salvar. E aquele estilhaço cai todo sobre ele e a pessoa ali sai livre, sai sem nenhuma escoriação. Isso era sobre nós. A lança de Cristo, a lança de Deus, o pagamento do pecado. Alguém ia ter que pagar, irmão. Alguém ia ter que pagar essa conta para Deus. Deus não é justo? Deus é justo. E sendo justo, não haveria de fazer justiça sobre os homens? Haveria de fazer justiça sobre os homens. Qual seria a justiça? Condenar todos ao inferno. Deus seria justo fazendo isso, irmão? Claro! A lei é dele. O mundo é dele. Ele estabeleceu os mandamentos. Quem não cumprir estará condenado. E sendo um Deus justo, não tem como o homem entrar no céu sendo que ele transgrediu a lei de Deus. Como então fazer isso? Enviando o Filho. E pagando a conta de todo o povo, toda a nação, todos aqueles que creem, agora podem ser imputados justos por intermédio de Cristo. Você crê nisso? Você crê nisso? A ressurreição de Cristo, ela é o selo da justificação do homem. Lembra daqueles dois no caminho de Emaús? Acabaram de acontecer a crucificação. O que eles estão pensando? Acabou. Acabou. Agora, acreditamos nele, ele foi crucificado, morreu. Acabou para nós. Mas ele sabia o que depois? Você não lembra como que os nossos corações, como que ele estava quando a gente encontrou aquele homem? Você não viu? Por quê, irmão? Porque ainda tinha a esperança, ainda tinha a alegria, ainda tinha algo. Não é possível que ele morreu. Não é possível, não tem como. Deus crucificando o justo para salvar o injusto. Este é o ato, é a nossa justificação. Quando nós olhamos para essa obra, não é simplesmente, Deus matou o filho. Não. Por que ele matou o filho? Porque era para matar a nós. Nós éramos o culpado. Você ressuscita, irmão? Eu não. Eu não ressuscitava. Não tinha como. Mas Cristo sim. Glória a Deus. Cristo sim. Romanos capítulo 6, do verso 8 e 9, a palavra do Senhor diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos.
sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Isso para nós é um motivo de alegria. Saber que homens pecaminosos, terríveis, pecadores, de dura serviço, ainda tem como ser salvo, ainda tem como herdar a vida eterna. Mas como, irmão? Como isso? Não é pelos nossos méritos, não é pelos nossos frutos, não é por aquilo que fazemos, é por aquilo que cremos. É por aquilo que cremos. Rodrigo, mas você é só pelo que cremos? Sim, irmão. Você acha de verdade que Cristo está lá, né? Está lá Deus, o livro aqui, o livro está aqui, o livro da vida. A irmã Jennifer hoje está salva. Glória a Deus. Teve um dia bom, amém. Aí chega no outro dia, dia 21. A irmã Jennifer pecou. Pronto. Ah, não. Você acha que é assim? Aí no outro dia, agora a irmã Jennifer tá jóia. Tá salva. Aí no outro dia, nossa, alguém traz a borracha? Eu preciso pagar o nome daquilo. Não. Dá a entender que às vezes é assim, né? Nós vamos chegar no céu, chegar lá, aí nós vamos estar na porta, aí vai estar o anjo lá e falar, você, olha meu filho, na risca, hein? Na risca, ó, nossa, se você tiver um lugarzinho ali na porta, você já se dê por contente. Não, irmão, não vai ser assim. Olha, se desse mais um dia para você ia rodar. Não, vai ser olhado o quê? A fé. A fé. E no que esse irmão creu? Aí ele creu na justificação pela fé. Aí o apóstolo Paulo diz que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem nele prazer. É nós, irmão. Somos nós. Lembra de Lázaro, Marta e Maria? Jesus chega, 4 dias, aquela situação toda, as irmãs lá tristes. Senhor, se o senhor tivesse chego antes, talvez ele não teria acontecido isso. Aí Jesus, não, pode ficar tranquilo que ele vai viver. E essa resposta que ele dá, elas entendem o quê? Sim, Senhor, nós sabemos que no último dia ele vai viver, sabemos que ele vai ressuscitar, ele vai ter uma vida. Aí Jesus fala para ela assim, peraí, o que você está pensando que eu estou falando? O que você está entendendo? A resposta de Jesus para ela. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Olha que resposta, irmão. Olha que resposta. Sabe quando ele está com aquele mimimizinho com Deus? Ai, Senhor. Ele fala assim, peraí. Está crendo em mim somente para essa terra? Sou o mais miserável dos homens. Eu sou a ressurreição. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Você tem Cristo, irmão, você tem tudo com você. Não existe outro. Não existe outra saída. Se não existisse ressurreição, irmão, não iria existir o intermediador. Se não existisse ressurreição, não existiria cura. Se não existisse ressurreição, não existiria milagre, não existiria fé. Seria em vão a nossa pregação, seria em vão a nossa renúncia, seria em vão todo o sofrimento do cristão, porque sofrer para quê? Nós vamos morrer, vamos ter o mesmo destino do ímpio. Mas como há ressurreição, há mediador, como há ressurreição, há vida, como há ressurreição, há um caminho preparado. Por quê? Porque ele veio, pagou pelos os nossos pecados e hoje ele está sentado à direita de Deus, à destra de Deus, sendo o nosso ajudador, sendo o nosso auxílio. Crês tu isto? Você consegue crer nisso, irmão? O versículo-chave do Evangelho. Se você pudesse pegar a Bíblia e contorcer ela, você tiraria daqui. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tenha vida eterna.
Hoje você pode ver as pessoas preocupadas. Ai, mas o ovo está caro. Ai, mas o bacalhau está caro. O azeite está caro. Salvação não. A salvação ninguém se preocupa. Salvação deve ser algo que não tem valor nenhum. Sabe o que custou a salvação? O sangue. O sangue. E por que as pessoas não dão valor? Porque não foi o sangue delas que foram derramados. Foi. Não sofreu. Elas não sofreram, mas alguém sofreu. Alguém pagou. Sabe o que é interessante? Eu quero fazer uma analogia aqui. Quando você vai num banquete muito bom, e você é convidado de graça. Eu não sei você, mas eu olho assim o que está sendo servido e fico pensando. Eu falei, alguém pagou caro por isso aqui. Eu fui convidado para ir um casamento no final do mês que vem. Eu estou esperando para chegar esse dia. Esperando, porque é buffet, irmão, né? Glorioso, né? E a gente sempre pensa, né? O noivo está pagando caro. Quanto melhor a festa, mais você pensa, né? Alguém está sofrendo com isso aqui. E você foi chamado para um banquete também. O banquete da ceia do Senhor, o banquete da salvação. Lembra de Mefibosete? A quem há da casa de Davi, que eu ainda possa de usar dele de misericórdia. Chama esse menino de perna torta, bota esse menino na mesa. Nós éramos Mefibosete. Nós éramos esses coxos e Cristo nos colocou à mesa para nos assentarmos, para termos vida, para termos comunhão com Ele. Talvez você pense agora, quando você for tomar a ceia, quando você pensar na sua vida, você fala assim, meu Deus, tão pecador que eu sou, como que eu posso ser salvo? Como que eu posso aproveitar? Eu quero ir mais profundo, irmão, que eu acho que eu estou raso ainda, eu quero ir mais profundo aqui. Ó. Olha para a sua vida. Olha para a sua vida. Olha para o seu filho, olha para a sua esposa, olha para o seu emprego, olha para você. Pega aí. Não dói, tá tudo bem. Você acha que isso que era para ser assim? De verdade mesmo, você acha que era para ser assim? Mexe a sua perna, mexe o seu dedo. Tô vendo os irmãos mexendo aí. Você acha que era para você conseguir fazer isso? Olha, pensa no seu pensamento. Pensa no que você está pensando. Você acha que era para você ter condições de pensar? De andar? De falar? Pelos frutos do pecado, irmão, era para sermos totalmente defeituosos, perdidos, fisicamente deformados. Mas olha para você, irmão. Olha para o povo, olha para as pessoas, olha para a situação do mundo, olha como as pessoas vivem. E quando você vai numa maternidade, você vê uma criança ali, pura, perfeita, enxergando, falando. Fala, meu Deus, como que ainda há essas coisas boas no nosso meio? A graça de Deus. Se ainda existe, se você consegue contemplar um bom momento com a sua família, uma alegria de sair correndo, uma alegria de dar um glória a Deus, alegria de vir para o culto, você deve pensar, Senhor, se eu posso respirar, é porque o Senhor ressuscitou e pagou pela minha vida, e hoje nós temos a sua graça sobre nós. Marta, por que você está preocupado com esse homem? Eu sou a ressurreição e a vida. Você está preocupada com ele? O estalo do meu dedo, esse homem está aqui de pé, Marta. Eu sou a ressurreição, Marta. Eu sou a ressurreição. Se eu estou aqui nesse mundo, é para cumprir um chamado de meu Pai, que amou esse mundo e me enviou para salvar, para que vocês não perecessem, mas que, crendo em mim, a sua vida fosse eterna. É o que diz o texto, João 3,16. Você está vendo, irmão? Você está vendo que as pessoas mudam o significado, mudam as coisas. Ai, é o ovo, é o coelho. Não é nem o coelho que bota o ovo.
Não tem nem sentido, mas isso é uma conversa para outra hora. Não, irmão, a nossa Páscoa é o selo. Se alguém perguntar para você, o que é a Páscoa? A Páscoa é o meu selo. Existe o selo do Espírito Santo, mas isso é uma outra história. Mas a Páscoa é o meu selo de justificação. A Páscoa, quando eu olho para esse momento, a morte e a ressurreição de Cristo, a comemoração da Páscoa, é a morte passando por cima, mas na minha casa existe o sangue que foi passado nos umbrais e a morte não tem mais poder sobre a minha casa. Isso é referência lá do Antigo Testamento. Pega o cordeiro, asse o cordeiro, pegue o sangue e passe sobre os umbrais da porta. Aonde houver o sangue, o espírito da morte passará por cima e aquela casa estará protegida. Não está falando de casa material, é você, meu irmão. Enquanto o sangue estiver sobre a sua cabeça, pode vir demônio, seta do Satanás, pode vir o que for, não te afetará, porque você está guardado e protegido pelo sangue derramado e ressurreto do Cordeiro. Amém, meu querido? Fique de pé em nome de Jesus. Hoje é uma palavra mais curta,